Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um livro que se apresenta como uma verdadeira ponte através do tempo, o Livro de Mórmon. Para alguns é escritura sagrada, para outros um enigma histórico. Mas o nosso olhar aqui vai ser sobre a sua promessa central, a de ser um documento vivo, com uma mensagem projetada para atravessar milênios e conversar diretamente com o nosso mundo. E a pergunta que realmente move toda essa nossa conversa é essa: como é que um texto, escrito há séculos, pode de fato ter o poder de transformar o presente? Isso vai além da teologia, sabe? É sobre a capacidade que narrativas antigas têm de moldar, de verdade, a vida no século XXI. E a resposta que o próprio livro oferece, bom, ela é bem ousada. Ele não se vê como uma relíquia empoeirada, mas sim como uma mensagem que foi de propósito desenhada para o futuro. Uma espécie de voz programada para ecoar pelos séculos e encontrar ressonância justamente aqui, nos nossos dias. Para a gente entender essa promessa, a gente precisa ir direto ao coração do livro. Qual é o propósito, a força que pulsa em cada uma das suas páginas? A resposta está no seu foco, um foco quase que absoluto. E esse foco é algo que dá para medir, literalmente. Olha só este número, 1.7. O que será que ele quer dizer? Significa que, em média, a cada 1,7 versículos do Livro de Mórmon, o nome de Jesus Cristo é mencionado. Isso não é só uma citação aqui e ali. É uma saturação temática, uma presença constante que define a alma do texto. E claro, essa densidade toda não é por acaso. Como a gente vê aqui nessa passagem de 2 Nef, foi uma escolha muito consciente dos seus autores. Eles são muitas vezes descritos como cristãos pré-cristãos, sabe? Direcionando todos os seus escritos para uma redenção que para eles ainda estava no futuro. Ou seja, essa onipresença de Cristo no texto é o seu DNA, a sua razão de existir. E tudo isso leva à definição que o próprio livro se dá logo na capa. Outro testamento de Jesus Cristo. A palavra-chave aqui, gente, é outro. A ideia não é substituir a Bíblia, mas sim complementar, atuar como uma segunda voz, uma testemunha a mais para reforçar a mesmíssima mensagem central para todos os povos. Mas claro, uma narrativa tão grandiosa assim precisa de um cenário, de um mundo físico. E é aqui que a nossa análise dá uma virada e começa a mergulhar nos ecos de um mundo antigo, explorando as pesquisas que buscam conectar o texto com a história que a gente pode, de certa forma, tocar. E as conexões que foram propostas são, no mínimo, fascinantes. Penso assim: de um lado da balança, a narrativa do livro fala sobre cidades fortificadas e agricultura avançada. Do outro, a arqueologia na Mesoamérica nos mostra as ruínas maias e astecas, com seus sistemas de irrigação milenares. O texto descreve desastres naturais imensos. A geologia da região confirma uma intensa atividade vulcânica. São paralelos que, sem dúvida, alimentam décadas de estudo. Essa busca por um mapa para o Livro de Mórmon tem levado muitos pesquisadores, especialmente de instituições como a BYU, a olhar com muita atenção para a Mesoamérica. Eles apontam para a geografia da região com rios e montanhas e registros de terremotos e vulcões que parecem conversar com os relatos do livro. E isso levanta a hipótese de uma conexão antiga entre os povos que viveram ali e os profetas da narrativa. Certo. Um testemunho espiritual. Ecos históricos. Mas e daí? Qual é a aplicação prática disso tudo? É agora que a análise volta para o presente, para a gente entender como esse texto antigo é usado como um guia para os desafios tão reais do nosso século. A visão dos líderes modernos da igreja, como a que foi inspirada pelos ensinamentos do presidente Russell M. Nelson, é bem direta. O livro é visto como uma ferramenta de proteção espiritual. A ideia é que, no meio da confusão e do barulho do mundo de hoje, seus princípios funcionam como uma âncora, oferecendo clareza e força. Mas afinal, como se alcança essa convicção pessoalmente? A proposta não é só aceitação cega, mas sim uma investigação pessoal, um processo que segue 3 passos. Primeiro, ler e ponderar. Segundo, perguntar com um espírito de oração. E terceiro, talvez o mais importante, colocar os ensinamentos à prova na vida real, no dia a dia. E assim, a gente vai chegando ao final da nossa análise, que na verdade é muito mais um ponto de partida. A gente explorou as várias facetas do Livro de Mórmon, mas a verdadeira conclusão é um convite à descoberta individual. Em resumo, o que a gente viu foram 3 dimensões. O livro como um testemunho espiritual de Cristo, como um registro com possíveis ecos na história e como um guia prático para a vida moderna. É uma identidade tripla
que, por si só, já é um convite à reflexão. E no fim, a gente termina onde começou, com uma pergunta: que verdades eternas estão aí esperando para serem descobertas? A premissa do livro é que a resposta definitiva não está numa análise como esta, mas sim na jornada de uma busca pessoal.